Olá amigos, 4 de setembro de 2014, Legítima Defesa em Foco. Caso interessantíssimo, muito marcante e significativo. Chicago, uma das cidades dos Estados Unidos mais afetadas por criminalidade de todos os tipos. Alta taxa de homicídios dolosos, historicamente, elevado número de roubos à mão armada, em especial. Pois muito bem, no bojo desse combate pela vigência da segunda emenda, por fazer valer a segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, as pessoas vão obtendo vitórias aos poucos em cada estado. E o estado de Illinois, onde fica a cidade de Chicago, este ano de 2014, finalmente cedendo à pressão do direito, passou uma lei permitindo o porte de arma aos cidadãos do estado, porte de arma oculta, concealed carry, como se costuma dizer por aquelas bandas, válido para todo o estado, evidentemente, e também para a cidade de Chicago. Pois muito bem, o que é que diziam os desarmamentistas, como sempre dizem, que iria acontecer em Chicago? Aquela velha história, vai virar bang bang, vai virar faroeste, as pessoas vão se matar por nada na via pública, vizinho vai matar vizinho, por briga de cachorro, briga de lixo. E o que é que mostram as estatísticas policiais desde que a lei foi aprovada e passou a ter vigência naquele estado? Olha aqui o que mostra. Roubos à mão armada caíram 20% desde a aprovação da lei. Roubos à mão armada, especificamente de veículos, de automóveis, caíram 26% em Chicago. E a taxa de homicídios da cidade nesse período caiu ao seu menor nível em 56 anos. Vou repetir, caiu ao seu menor nível em 56 anos. Ou seja, mais uma vez, claramente demonstrado está que quando uma comunidade se arma, quando ela tem permissão para se armar, a mensagem passada aos criminosos torna-se muito clara. A atividade deles passa a ser uma atividade de muito mais elevado risco, porque a probabilidade de trombar com uma vítima armada, uma vítima capacitada a defender a si mesmo à mão armada, é muito grande. É muito grande. E como já observava John Lott no seu famoso estudo, que produziu o livro Mais Armas, Menos Crimes, efetivamente todo tipo de violência criminal cai nas comunidades armadas, e aqui nem se mencionam as taxas de crimes sexuais, embora às vezes essas comunidades suportem um aumento, por exemplo, dos furtos simples, os furtos praticados sem violência, por exemplo, arrombamento de automóveis para roubar uma peça, um equipamento de som, coisas assim, o que é muito mais suportável socialmente, evidentemente, do que os crimes violentos, porque o bandido não muda de vida, ele continua criminoso, mas ele vai passar a buscar uma linha em que ele não se confronte com a vítima, porque ele tem medo de morrer. E lembre-se sempre da lição trazida no estudo do famoso livro America Fights Back, a demonstrar que nos Estados Unidos os cidadãos comuns em legítima defesa matam muito mais do que a própria polícia. Então, mais uma vez, claramente demonstrado no estado de Illinois, especialmente na cidade de Chicago, que mais armas nas mãos das pessoas de bem representam menos crimes. Mas enquanto isso, aqui no Brasil, continua a opressão. E temos um caso aqui muito triste,
de um jovem de 31 anos de idade, Bruno Facchinetti, atirador desportivo, que foi surpreendido por criminosos ao tentar entrar na Via Dutra, no município de Guarulhos, e, interceptado por eles, descobriram a arma com que ele se exercitava guardada numa caixa fechada. E por que guardada numa caixa fechada se o Bruno é atirador desportivo e provavelmente havia saído de uma atividade de tiro desportivo e por isso conduzia essa arma daquela maneira, evidentemente, para não ser eventualmente interceptado pela polícia e preso como se fosse um criminoso? Porque a lei brasileira, o famoso Estatuto do Desarmamento, apesar de no artigo 6º estabelecer a figura do porte de arma no inciso 9º para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, coloca nesse dispositivo na forma de regulamento. E aí vem o famoso regulamento, o famigerado decreto 5.123 de 2004, que é pior e vai muito além da própria draconiana lei, e cria distorcidamente uma tal figura de porte de trânsito aplicável aos atiradores desportivos, aos colecionadores e aos caçadores. No caso dos colecionadores e caçadores, claramente estatuindo que as armas tenham que ser carregadas desmuniciadas, mas não no caso dos atiradores desportivos, embora ao criar essa figura torta, que não tem base na lei, do porte de trânsito, porque porte é porte e a lei não tem palavras desnecessárias nem palavras de duplo sentido, acaba por abrir caminho para uma regulamentação ruim também por parte do próprio Exército, determinando, obrigando os atiradores desportivos a transportar as suas armas afastadas de si mesmo, fechadas, trancadas, desmuniciadas, e criando condições para que a caminho do exercício de tiro, a caminho da competição de tiro, o atirador desportivo se exponha, porque não pode se defender, e é uma situação sensível, a situação de transportar armas, ou será que não? Podendo passar por uma situação como essa. Acontece que a arma do Bruno era uma pistola .40, e os criminosos sabem perfeitamente que é a arma padrão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Resultado, já apontaram o dedo a ele dizendo: você é policial, e nós vamos matá-lo, e iam matá-lo mesmo. E ele, na tentativa de escapar, se atirou do veículo em movimento, acabou morrendo, não pela ação dos criminosos, direta dos criminosos, mas pelos efeitos da queda. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se esse moço, que era uma pessoa preparada, em atendimento às condições da lei, pudesse portar essa arma normalmente, no deslocamento pelo menos para o clube de tiro, para a competição, para o treinamento e consequentemente defender-se eficazmente. O que é negado a ele, uma pessoa preparada, e que é negado a todas as pessoas potencialmente preparadas do nosso Brasil. Isso é uma violação do direito constitucional, como nós já comentamos aqui no programa passado, e uma violação dos dispositivos sobre legítima defesa no país. É contra isso que temos que lutar. Não vote agora em 5 de outubro em candidato a algum desarmamentista, e só vote naqueles que claramente, publicamente e por escrito assumirem o compromisso de lutar pela reintegração do direito com a reformulação completa desse draconiano Estatuto do Desarmamento. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.